Estudo 4 em Zacarias. Olha, para tudo o que você pensa sobre religiosidade, sobre rituais, sobre e Deus. Gente, é muito legal o estudo de hoje. Eu aconselho até que você pegue um papelzinho, uma canetinha, porque tem muitas coisas interessantes para a gente anotar. Nós vamos falar de Zacarias 7:8. Ele ainda está com as visões, falando das visões, e é assim, muito atual. O que eu estou achando bárbaro em Zacarias é que todas as visões que ele tem e as explicações, teoricamente, é para aquele povo que estava voltando. Só quem está caindo de paraquedas aqui, a história é a seguinte: o povo se revoltou, se rebelou, duas tribos ficaram no sul e se dissiparam, e 10 tribos foram levadas para a Babilônia e lá foram escravizados. E aqui eles estão trazendo de volta. Então, nós vamos ver que assim, Neemias foi reconstruir os muros, Esdras veio para ajudar a construir o templo, e aí Ageu e Zacarias profetizam nessa época. E você vai falar assim, e o que isso tem a ver conosco hoje? O estudo de Zacarias abriu a minha cabeça de uma maneira que tudo que Deus não muda de comportamento. Deus não muda de regra de acordo com quem está ouvindo. Porque o que nós vamos estudar hoje, foi dito lá para Zacarias. Olha quanto tempo faz isso. E é atual hoje. Então, o projeto que Deus tem para os filhos, que nessa época eram só os judeus, e depois da vinda de Jesus, estendeu os gentios, porque gentil não é xingamento, tá? É assim, o cristão e o gentio, é isso aí, é aquele que não cria. E, de repente, tudo que aqui Deus vai falar para ele, a forma como ele vai tratar do povo de Israel, é a forma que ele está tratando hoje, em pleno 2025. Então, é muito legal você saber, antes da gente começar, Deus não faz acepção de pessoas. A mesma maneira que ele tratou com os heróis da fé, o povo do passado, é a mesma balança que ele nos pesa. Então, aquela história de, ai, porque Deus é amor, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque no fim dá certo. Nós vamos ver aqui Deus sendo sério, Deus colocando, porque Deus é santo. Ele não negocia, não existe quase obedecer. Não existe meia obediência, não existe meia vontade, meia conversão. Sabe aquela turma que fica em cima do muro? E o estudo de hoje vai ser bem direto. Então, vamos fazer de conta que ele está falando conosco hoje, tá? Maravilha. Então, nós vamos lá. Primeiro, que seria a pergunta primeira, é que nós vamos ler o capítulo 7 de Zacarias. E só lembrando que todos os textos que eu vou ler, eu estou tirando da Bíblia na linguagem de hoje, que é para ser mais fácil de entender, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 1 diz o seguinte: resuma quais as características do jejum que não agrada a Deus. É o jejum que não agrada. Então, diz o seguinte, versículo 1. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. O grande barato das mensagens é o quê? É colocado as datas, para você poder encaixar e visualizar, saber em que época foi feito, tá? Então, fala quem era o rei, papai, isso aí. E aí ele está falando, Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas as seguintes perguntas. Vamos lá. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então, o que é? Nós estamos vendo aqui os crentes, lá, os irmãozinhos lá da nossa igreja, que ele jejuava e chorava desde a época que o templo foi destruído, que eles foram levados cativos, certo? E aí, então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Olha só, já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem é só para satisfazer os seus próprios desejos.
Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tínhamos muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região do sul e nas planícies de Judá. O que está acontecendo aqui? Sabe o super crente? Eu brinco que tem um casal na igreja, né? Que é o grande servo que é casado com a super crente, né? Aquele pessoal que está, né? Como é que é? Porteiro do Santo dos Santos. Desde que teve os 70 anos que eles ficaram espalhados, eles continuavam jejuando e orando, mas não era, Deus não se agradava. E de repente eles achavam que estava certo, que era isso. Então, por isso que muitas vezes, quando Deus se levanta para nos corrigir, é porque Ele quer nos colocar no trilho de novo e mostrar o que é que Ele quer. Então, você faz um jejum, nós vamos ver lá mais para frente, como que aconteceu essa história? E nós vemos isso. Muitas vezes nós fazemos as coisas por rotina, por mecanismo. Quer ver? Um exemplo bobo. Você chega numa reunião, manda alguém levantar e orar. A pessoa levanta e fala, Senhor, estamos entrando na tua presença. Aí Deus fala assim, uai, você estava onde? Que você não estava na minha presença, não é? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Cara, você tem multidão de pecados sem confessar. Então, são coisas automáticas. Então, você vê culto de ceia, tá? O pastor fala, você já sabe o texto que ele vai ler, já sabe não sei o que. E peraí, será que isso não toca mais você? Você está anestesiado? Aqui eles estavam achando que, como eles jejuavam e oravam, e todo no quinto mês, achava que estava bom. E Deus se levanta para falar assim: não me agrado. Então, vamos lá ver. A pergunta 2 diz: qual deveria ser o juízo verdadeiro que Deus pedia? Aí lá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês e nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Que é? O que Deus está falando? Qual é a atitude que ele espera? Não é que você entre num mecanismo, uma coisa sem sentido. Não adianta você. Nós vemos algumas igrejas, vamos dizer assim, algumas religiões, e que o negócio é mecânico, é que nem aquela história do mantra, né? Você fica repetindo aquilo, blá, blá, blá. Aquilo não tem sentido mais. Então, nós vemos certas denominações, dessas religiões, que você tem que rezar não sei quantas vezes, papapá. Sabe a diferença de rezar e orar? Rezar é uma coisa, você declamando. Rezar é você copiar uma coisa que já está pronta. E orar é bater um papo, tá? Então, quando eu lembro que a minha mãe tinha uma amiga e que um dia elas estão passando na frente da igreja católica, né, na cidade, que era uma igreja muito grande, o centrinho, né, sabe como é que é? Ela estava passando e a amiga da minha mãe era católica, ela começa a se benzer. Ela começa a se benzer e fala assim, nossa, olha o cabelo daquela. Quer dizer, ela estava se benzendo porque estava passando na frente da igreja, mas ela estava vendo a outra que estava de cabelo feio, entendeu? Então, isso são os mecanismos. Eu acho que não há espaço mais, principalmente hoje em dia, para a gente ficar nessas coisa metódica e, de repente, sem nem saber por que você está fazendo, tá bom? Então, o que ele está falando? O que Deus falou para ele? O que eu quero que vocês façam, sejam honestos, corretos, tratem uns com os outros com bondade e compaixão. Não abandone as viúvas, nem os pobres, nem os órfãos e os estrangeiros. E não prejudique os seus patrícios. Gente, eu quero saber de vocês. Principalmente o pessoal que não mora mais no Brasil. Quando você acaba de chegar e você encontra com os brasileiros, aí você espera ser tratado como irmão. Ai, que legal, você quer. E você vê que quem vem dar rasteira na gente é o próprio brasileiro, tá? Então, isso acontece. Então, isso não é particularidade daqui, porque naquela época o povo já fazia isso. Por quê? Porque você relaxa, você sabe que não precisa, é tudo da mesma cultura, às vezes até da mesma família, da mesma igreja, e você acaba fazendo planos para prejudicar os seus patrícios. Olha como é pesado isso. Bom, e aí, qual foi a atitude deles? A pergunta 3, olha que legal. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer.
Viraram as costas para mim, taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. É Deus falando, tá? Tornaram os corações deles duros como diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com Deus, com ele. Gente, Deus se irou com o povo. Ai, Deus é amor? Deus é amor. Mas ele ficou irado na desobediência. Então, uma coisa para você lembrar. Jesus diz, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ok, né? Jesus é Deus, tá tudo certo. Mas, às vezes, a gente folga. A gente folga exatamente porque acha que não vai vir. E Deus é justo. Ele não permite que o nome dele seja envergonhado por causa das minhas atitudes. Então, o meu comportamento como cristã, o meu comportamento como a Bíblia que muita gente está lendo e está seguindo todo o script, mas e a parte central? E a parte espiritual? Aonde que fica? Então, você vê que Deus ficou irado com eles. Aqui falou muito irado. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que estou falando. Deus está falando que ele não vai ouvir a oração. O que ele está dizendo? Vocês fazem isso e eu fico irado com vocês, eu não vou ouvir a oração. Aí, você sabe o que o povo fala? Começa a ter algum problema? Você está nesse esquema, aí você vai orar, não responde, o que você fala? O inimigo se levantou, porque Satanás baixou na minha casa, porque o demônio não sei o quê. É Deus. É Deus. Deus não ouviu a oração deles e muitas vezes a nossa oração não é ouvida porque o nosso comportamento não é adequado. Nós somos fala uma coisa, faz outra. Nós somos hipócritas. E a hipocrisia é bem mencionada no Novo Testamento como uma falta grave. Então, é muito bom você... Jesus até falou a história da trave no olho, né? Como que você fala do outro se você tem uma trave no seu olho? Gente, Deus é muito sério e muito santo. Ele não admite que o nome dele seja enxovalhado. Então, ele termina assim, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Aí vem qual a consequência do coração duro do povo? Gente, pega tudo isso e pega para você, tá? Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou deserto. É o quê? O povo estava sendo rebelde, e aqui está dizendo, ai, foram os babilônicos que levaram a cacete. Está falando que foi o próprio Deus que fez isso. Então, você vê no Velho Testamento inteiro, e chegando para o Novo, a conduta do povo não muda. É o quê? Tá bonitinho na presença do Senhor. Entra na zona de conforto, começa a relativizar tudo, vai e acaba se misturando com o povo. Aí Deus vem com uma repreensão, aí o povo sofre, aí depois sofrendo, aí resolve voltar para Deus. Aí tá com Deus, tudo bonitinho, acaba baixando. É um ciclo. Então, o que aconteceu lá com eles, nós estamos fazendo parte desse ciclo. É isso aí. Então, o que acontece? O que eu tirei dessa lição hoje? Deus é justo, é poderoso e ele age na nossa vida. Essa história de que é o inimigo, tem um texto que até nem é para falar agora, que é de um outro estudo, que diz assim: e Deus prejudicou a obra das mãos do povo, tá? Então, você precisa ver qual é o que você tem na vida, alguma coisa que não está de acordo para Deus responder a sua oração. Ah, mas Deus responde todas? Não. Às vezes ele não responde do jeito que você quer, porque ele responde sim, não e espera, tá? Bom, vamos lá. A terra deles, Deus espalhou, tá? E virou um deserto. E qual é a atitude de Deus em relação ao povo? Aí vem assim, e o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse, eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos.
eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. O que Deus está falando aqui? Embora eu seja um pai que corrige, eu amo de uma maneira assombrosa. Então, ele conta com a repreenda que ele deu para o povo e com a conversão dos corações. As pessoas realmente reconhecerem o seu erro e voltar. E ele fala, e eu vou reconstruir Jerusalém. E vai ser chamada a cidade fiel. Eu te pergunto agora uma coisa, assim, nós estamos em 2025, qual é o exército mais bem equipado do mundo? Quem é o exército? O exército de Israel. Tá? O índice de prêmio Nobel da Paz, de ciência, é todo de Israel. A evolução que eles têm em termos da medicina é uma coisa bárbara. Por que isso? Porque Deus os criou e fez um povo. E aí, o que acontece? Vamos lembrar lá da visão do Vale de Ossos Secos, né? Então, o que aconteceu? Deus pegou, levou o profeta e fala assim, profetiza, era um vale de ossos secos, o cara profetizou, os ossos começaram a se juntar e levantou um exército, tá? Ai, Fernanda Brum deu uma música sobre esse texto que é maravilhosa, depois eu ponho para vocês verem, muito bonito. E aí, o que aconteceu? Ele não sabia o que ele estava vendo. E aí, você pega, liga a sua televisão e pega imagens, põe no Google, imagens do Holocausto. O que você vê nas imagens eram as valas cheias de corpos e ossos, pessoas ali jogadas para morrer. E o que aconteceu? Daquela que foi o Hitler, né, o Holocausto que ele fez. E aí o que acontece? Se levantou o exército mais poderoso do mundo hoje é Israel. Então, o profeta estava vendo o que ia acontecer com Israel hoje. O que Deus prometeu, ele não muda de ideia. O que ele prometeu, ele vai fazer. Nem que com isso ele tenha que disciplinar o povo primeiro. E aí eu te digo, você está afim de ser disciplinada por Deus? É, né? Melhor a gente se arrepender e mudar o comportamento já, né? Acho que dá mais certo. Vamos lá. Pergunta 6. Qual o tipo de vida que Deus promete? E aí, ó. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. As praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode fazer parecer impossível aos que voltaram do cativeiro da Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui é uma imagem. A gente imagina, né, uma cidadezinha pequena, que é isso, quer dizer, é paz no lugar, é suficiência, é alegria. E ele fala, é impossível vocês lembrarem, porque vocês acabaram de vir de escravo da Babilônia, mas eu sou todo poderoso. Então, a vida que Deus promete é essa, é uma vida de paz. Ele cuida de tudo. Gente, eu achei muito fofo colocar os velhinhos e as velhinhas de bengala na mão. Então, desde aquela... E conversando na praça. Quer dizer que desde aquela época as velhinhas conversavam na praça, tá? E é o ideal, para você ver que não brigue com a sua mãe, com a sua avó, com a sua sogra, se ela pega a bengalinha e vai para a praça conversar. E detalhe, nós é que somos as velhinhas, né? É melhor já ir fazendo amizade antes para ter com quem. Bom, voltando ao texto. Vai lá. E o que mais Deus fará para o seu povo? Aqui nós já estamos no capítulo 8, tá? Vou salvar o meu povo e os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão eles morando. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Isso aqui, Deus falou para Zacarias, ele falou do povo voltando, naquela época, quando estavam... Porém, isso já aconteceu aqui de novo. Então, o modo de Deus agir não muda. Não muda, porque ele é autêntico, ele é firme, ele é consistente, ele não muda. Então, aqui ele estava, acho que Zacarias pensou que estava falando só da hora que iam voltar para Jerusalém. Ok, belezinha. Mas nós vimos isso acontecer. O Estado de Israel foi decretado pela ONU, acho que em 1940, alguma coisa.
Acho que foi isso. E foi considerado Estado novamente, o povo voltando. Aí nós vemos o profeta dizendo, porque eu vejo águias de aço levando o povo de novo, os judeus de novo para Jerusalém. Gente, o que era águia de aço que ele estava vendo? Foi avião, porque ele nunca tinha visto um avião, então ele falava, serviu para aquela época, e está servindo hoje. E a palavra de Deus não morre, nem caduca. Não caduca, então Deus é justo, mas ele é amor. Então vamos lá. Pergunta 8. O Senhor incita o povo a ter qual comportamento pelo que há de vir? Presta atenção aí, tá? O versículo 9. O Senhor Todo-Poderoso diz, portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora mesmo, que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces, tá? Qual era o comportamento que Deus está falando? Voltem, eu estou montando Jerusalém de novo. Venham, saiam de onde vocês estão e vamos montar a nação novamente, ok? Pergunta 9. Quem é que incita o povo uns contra os outros? Ai, que delícia, olha lá. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que eles todos fossem inimigos um dos outros. Quem é que incitou a briga? Deus. Ai, foi o inimigo. Foi Deus. Ai, mas Deus não faz assim. Esse não é esse o Deus da Bíblia que eu conheço. Bom, a Bíblia é o manual que a gente tem, né? Então, Deus. Nós vimos desde o começo tudo o que ele faz. E aqui ainda vem pior. Ele põe um contra o outro. Tudo isso a gente pode chamar de peneira santa. E ver quem que fica. Porque existem muitos infiltrados na igreja, no corpo de Cristo. Tem muitos infiltrados. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que acontece? Os infiltrados, muitas vezes, não são as pessoas, não é enviado do capeta, não é nada disso. Às vezes é o povo que pensa que é salvo. Que só porque vai na igreja, segue o script, ele está salvo. E, no entanto, essas pessoas, quando que vai ter separação? Lá do joio e do trigo. O joio e o trigo vão crescer juntos. E só depois da ceifa é que vão ser separados. Então, eu te digo, tem gente assim do seu lado, dentro da igreja. Dentro da igreja. Por que Deus está usando essa maneira para corrigir o povo? Porque ele quer trazer todo mundo de novo com unidade. Aí, agora vem a pergunta pior, né? É fácil você ouvir e falar assim, mas isso é a minha irmã fulana, é ela. Aí, às vezes, Deus está falando de você. É você, e você não sabe. Você acha que está seguindo o script, você é a super santa, e você está seguindo o script, e você está sendo como tropeço. Gente, isso é muito sério. O seu viver, o seu comportamento, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você passou 10, 12, 15, 20 horas fazendo o quê? Usando o seu tempo para quê? Mostrar para as pessoas, estão vendo o quê? Uma filha de Deus que está permanentemente em obras, ou alguém que já sentou lá no cargo no porteiro do Santo dos Santos, né? Essa mensagem é para mim e para você, não é para o outro. Se fosse para o outro estaria aqui ouvindo, tá? Bom, vamos lá, a promessa de Deus para o povo. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo. Agora sim. Tudo isso que passou é o quê? Para peneirar. O que Deus tem planejado é para os que ficarem, para os que foram, né? As pedras de tropeço vão ter saído e os que permaneceram. E aí Deus vai dar esse tipo de vida. E ele diz assim: olha, os moradores de Judá e Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus o castigue, como castigou o povo de Judá e Israel.
mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros, que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Israel e Judá. Não ficam com medo, tenham coragem. É Deus falando para a gente ter coragem. E sabe qual é? Quando você fala em coragem, pensa que é para a luta, né? Sabe qual é o maior ato de coragem? É você reconhecer um pecadinho de estimação e declarar que confessar para Deus, confessar e entrar no processo de abandonar, tá? Isso é a coisa para corajoso. Corajoso muda de ideia, sabe por quê? Quem muda de ideia é porque pensou. Já começa por aí. E quem tem essa flexibilidade de chegar a ousadia de falar, eu mudei de ideia porque eu pensava que era assim e não é mais, não é para covarde. Covarde sempre fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, então, é ou não é? E, no entanto, quem tem os corajosos é os que são confrontados e eu vou mudar de ideia. Ó, a coisa mais corajosa que eu acho que o Davi fez não foi nem matar o gigante, viu? Nem foi nada disso. Foi ele orar e falar assim: Senhor, me mostre os pecados que me são ocultos. Isso não é para qualquer um. É só para aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, tá? E Davi foi conhecido como isso, mas e eu e você? A gente pode também ser considerado o coração de Deus quando Deus habitar em você. Quando Deus habitar em você, você não vai fazer fofoquinha, você não vai prejudicar o outro, você não vai meter a mão no dinheiro da igreja, entende? Entende como que é? Vamos lá. Pergunta 11. A mudança do tratar de Deus seria vinculada a quê? Olha só. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São essas as coisas que vocês devem fazer. E aí ele vem repetindo o quê? Aquilo que o povo antigamente não fez. Então ele começa. Veja bem, ele diz assim: eu não vou mudar de ideia, portanto, não tenham medo, ok. O que tem que fazer? Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Aqui não está falando para você parar de fumar, para você parar de se prostituir, para você parar de roubar. Não. Ele está falando de falar mal um do outro. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, Deus, vamos dizer que colocou esse povo em disciplina, porque o povo falava um do outro, juravam. Aí eu disse que eu juro que eu vi, mas eu não vi, e prejudicava os outros. Gente, são os pecadinhos. Ou será que na sua igreja tem o pecadômetro? Que tem os pecadinhos que pode e os que não pode? Não existe pecadinho e pecadão. E aqui Deus está sendo justo, Deus está sendo duro com quem fazer plano para prejudicar o outro, tá? Olha a consequência disso. Vamos lá. Aí vem o verdadeiro jejum, qual o resultado? Aí vem, bom, depois de tanta bronca, né? Vamos respirar fundo e vamos lá. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns do quarto, quinto, sétimo e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Veja bem, não é para você ficar de jejum, né? Não lava o cabelo, não toma banho, fechado lá dentro do quarto. Oh, como eu sou, estou fazendo jejum, porque eu sou super certo. Não, jejue com alegria, porque é o quê? Aqui, Deus coloca que o motivo do jejum é adoração. E o nosso jejum, às vezes, é o quê? É só para pedir alguma coisa, né? Aí eu vou jejuar porque eu quero trocar de carro. Gente, eu já ouvi umas coisas tão absurdas com esse negócio de jejum. Aí eu vou jejuar porque, assim, eu perco uns pesos, uns quilos. Gente, isso é dieta, isso não é jejum. E aí, jejum com aquela cara de tô morrendo? Também não. E ele está falando, sejam felizes e celebrem, tá? Então fala, e o Senhor Todo-Poderoso diz, vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Sabe o que é isso? Nós,
os moradores de outra cidade somos nós, que não somos judeus por nascimento, mas nós somos por adoção. Tá? Então, muitas pessoas, muitos moradores vão chegar a Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Gente, o que é isso que não é o evangelho sendo propagado? Sabe? O evangelho é atraente, porque aqui estão falando, os outros vão ouvir, vão querer ir junto. Agora, as pessoas que conhecem você, eles ficam com dó porque você é crente, porque você é infeliz, porque você sofre tanto. O evangelho tem que ser atraente. O problema é que a gente vende uma história, um evangelho para os outros, e por isso que a igreja não cresce do jeito que deveria. Tá? Mas Deus é tão maravilhoso que ele ainda consegue multiplicar. E aí vai. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Por acaso alguém na sua vida um dia te parou e falou assim: eu quero seguir o Deus que você segue? Agora, se você é implicante, se você, a igreja de Atos fala o quê? Que a igreja crescia porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Aí você pega, para ser o santo dos santos, você pega um chicote e fica chicoteando o povo. Quem vai querer seguir? Hello! Então, ele está falando dos estrangeiros, ele está falando o que ia acontecer lá em Jerusalém, mas isso é para os dias de hoje. Os dias de hoje. Olha, 10 vão pegar um e vai falar assim: nós queremos seguir a sua religião. E as pessoas vão conseguir ter essa vontade quando vê Deus sendo fiel na sua vida, vendo você sendo abençoado, mesmo em meio de luta. Agora, não, a gente só quer ficar sofrendo. Pega o chicote, desce o chicote em todo mundo e, ai, porque a vida boa tá lá na Jerusalém celestial. Jesus veio para nos dar a vida em abundância aqui primeiro. Agora, se você quer só chorar e contar lá só depois que você morrer, tá bom. Eu quero a vida abundante que Jesus conquistou na cruz por mim. Então, a pergunta de tudo isso que nós estudamos hoje é o seguinte: eu estou fazendo o evangelho ser atrativo? Eu estou despertando nas pessoas o desejo de servir a Deus? Ou eu estou despertando pena nas pessoas porque eu sofro tanto? Tá? É isso para você ficar pensando a semana inteira. E aí, na quinta-feira que vem, tem mais. Mas pegue o texto novamente, leia e veja. Deus não está aqui castigando o traficante de droga, o dono de prostíbulo. Deus está agindo como? Com quem está maquinando coisas, pecadinhos assim, né? Lights, né? Que é uma coisa assim, subjetiva e que está acontecendo dentro da igreja, está contaminando todo o corpo. Então, leia de novo esse estudo, leia o texto, faça suas anotações e a semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Beijo, muito obrigada, até a semana que vem.